Amém. Espero que os irmãos estejam bem, que todos estejam em paz. Vamos orar pela palavra. Senhor, nós oramos te agradecendo, pedindo que o Senhor venha com a tua graça, pedindo que o Senhor venha com o teu poder, edificando a tua igreja nessa noite. Me capacita, Senhor, a transmitir a palavra de maneira bíblica. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Vamos ao nosso texto base, livro do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 1 diz assim: E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me, como a um homem que é despertado do seu sono. Até aqui. Veja, irmãos, como eu já expliquei, nós estamos aqui numa sequência. A gente poderia dar um nome para essa palavra, esses primeiros capítulos de Zacarias, a gente poderia chamar de uma noite alucinante. Por quê? Porque veja a situação do irmão. O profeta Zacarias, em uma única noite, tem uma experiência espiritual tremenda dada por Deus, e ele recebe 8 visões na mesma noite. Visões complicadíssimas, com a participação de seres espirituais, inclusive com a participação do anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor? São as aparições de Jesus no Antigo Testamento, antes de encarnar como Deus homem. No Antigo Testamento você vê a figura do anjo do Senhor. Então quem é? É Jesus pré-encarnado. Então o que acontece? Para vocês terem uma ideia, nessas visões, o profeta, a última que nós estudamos quarta-feira, via Satanás acusando o sumo sacerdote Josué de pecado, de impuro. E aí na última quarta-feira nós vimos o quê? Nós vimos a atitude que Deus tem de nos limpar de nossos pecados. Josué com a roupa suja, simbolicamente Josué aponta para o pecado de Israel, trazendo para os nossos dias, nós antes de estarmos em Cristo, estamos com as nossas roupas imundas pelo pecado, por isso nós precisamos de Jesus. E aí o texto mostra o quê? Deus tirando a roupa suja de Josué e colocando uma roupa limpa. Isso aponta para o quê? Isso aponta para o que Deus ia fazer no futuro, através da obra de Jesus Cristo, nos purificando do nosso pecado e nos salvando. Esse texto que nós vimos quarta-feira, inclusive, mostra a atuação de Satanás, acusando a nossa vida e acusando nossos irmãos de pecado. Esse texto também mostra um princípio que vai ser melhor ensinado na carta de Paulo aos Romanos, de que Jesus Cristo é o nosso advogado junto ao Pai. Romanos vai nos ensinar que nós não sabemos como orar, que o Espírito Santo intercede junto ao trono da graça com gemidos inexprimíveis e que Jesus Cristo, que tem o seu trono assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso lá no céu, intercede como nosso advogado. Aqui Zacarias, praticamente é a primeira visão que nós temos nesse sentido. O único texto que fala, fecha essa janela para mim, o único texto que fala da atuação maligna é o texto do livro de Jó. Porém, em Zacarias eu passo a ter uma doutrina de que Satanás é o adversário de nossas almas. Em Apocalipse 12, quando o diabo é derrubado das regiões celestes, que é o mundo espiritual, para a terra, ele é derrubado de maneira espiritual. A Bíblia fala, o acusador dos nossos irmãos foi derrubado para a terra. Ai de vós do povo da terra, porque Satanás sabe que tem pouco tempo e a sua fúria é imensa. Estou parafraseando. Então o que nós aprendemos na quarta-feira? Que existe um mundo espiritual, porém a nossa preocupação qual que é? É servir a Deus, é obedecer a Deus, é procurar fazer aquilo que a Escritura orienta e compreender que nós temos um inimigo e que esse inimigo trabalha de dia e de noite. Entendeu?
Porém, eu tenho armas espirituais para sobreviver, para sobrepujar esses ataques. Amém? Aqui, Zacarias nos traz uma informação importante que nós já vimos no livro de Daniel. Quando Daniel recebeu a visão, uma delas, ele caiu sobre a palma das mãos e os joelhos, sem força. Ele caiu sem força num nível que ele teve que ser levantado pelo anjo. Da mesma maneira, a gente vê Zacarias falando aqui, vou reler o versículo 1 do capítulo 4. E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me, como a um homem que é despertado do sono. O que eu aprendo aqui? Algumas das experiências espirituais dos profetas. Elas foram experiências numa intensidade tal que eles sentiram consequências no seu corpo físico. Eu posso transformar isso numa doutrina? Não, porque eu não tenho mais nenhuma referência no Novo Testamento. Porém, é uma informação importante. Que informação? Olha, o nosso corpo físico pode sofrer interferência de experiências espirituais. Então, uma passagem intrigante do Novo Testamento. Jesus vai curar uma mulher encurvada. Aquela mulher encurvada estava encurvada há 38 anos. E o próprio Jesus cura ela num sábado. E aí acusam ele de curar no sábado, que pela lei judaica não podia curar no sábado. E Jesus chega e fala, olha, eu vou parafrasear, vocês não têm vergonha. Essa filha de Abraão era escrava de Satanás há 38 anos. E eu acabei de libertar ela, de curar ela. Nos mostrando que Satanás, sob autorização de Deus, pode, em alguns casos, imprimir uma enfermidade na pessoa. Ah, pastor, mas só esse texto? Se você lembrar, o próprio Jó teve uma enfermidade vinda da parte de Satanás, mas Deus autorizou. Toda enfermidade é demoníaca? Não, a enfermidade nada mais é que consequência da entrada do pecado no mundo. Eu lembro que certa vez, conversando com uma cliente minha, ela era de uma outra doutrina, de uma outra visão, e ela me perguntou, ela falou, como é que você explica que uma criança nasce deficiente? É uma boa pergunta. Como uma criança nasce com uma enfermidade? Com uma deficiência? A resposta é simples. O pecado entrou no mundo. O salário do pecado é a morte. O caminho para a morte são as doenças. No caso daquela criança, foi uma doença que se manifestou antes. A diferença dela para nós é o tempo que manifestou a doença. Porque eu vou te contar uma coisa que talvez você nunca parou para pensar. Um dia nós vamos ficar doentes e nós vamos para a glória. Vamos estar cara a cara com Deus. A pergunta não é se eu vou ficar doente e vou morrer. A pergunta é, eu estou pronto para estar cara a cara com o Criador? Eu sou lavado e remido dos meus pecados pela fé em Jesus Cristo. Eu me arrependi sinceramente diante de Deus e confessei os meus pecados a Deus. E declarei com todo o meu entendimento, com todo o meu coração, com toda a minha força, que Jesus Cristo é o meu Deus. E confiei nele como Deus e que ele tem poder para me trazer a vida eterna. Essa é a pergunta. Agora, o que eu tenho que lembrar? Voltando para o nosso texto. O mundo espiritual, ao mesmo tempo, ele é simples e, ao mesmo tempo, ele é complexo. E essa é uma das passagens que mostra o complexo. Veja, a visão de Zacarias é espiritual. Tudo que estava acontecendo ali era espiritual. Mas ele nos confessa que o seu corpo físico ficou abalado.
E ele teve que ser fortalecido pelo anjo. Isso é um fato. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 2. E disse-me, que vês? E eu disse, olho, e eis que vejo um castiçal, todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. Veja, o que é um castiçal? O castiçal é a conhecida menorá. É aquele objeto no qual iam lâmpadas que ele abre, uma haste, 2 hastes, 3 hastes e uma no meio, fazendo 7 pontas. É a chamada menorá judaica. Hoje em dia, é muito comum no meio evangélico você ver esses enfeitezinhos do candelabro. Essa é a visão que Zacarias está tendo. Só que aqui tem um ponto da visão interessante. O castiçal era de ouro. Ouro, muitas vezes na Bíblia, aponta para a natureza de Deus. Ouro é o metal mais precioso que nós temos. Ouro é o metal mais puro. Ouro é o metal de maior representatividade na existência humana. Então Deus usa o ouro para representar a sua presença. Esse castiçal aqui tinha um castiçal similar no tabernáculo. Tinha um castiçal similar no templo. Era similar. Esse castiçal aqui aponta para a presença de Deus na visão. Da mesma maneira que no tabernáculo, o local que estava a arca e o local que estava o castiçal apontavam para a presença de Deus dentro da tenda do tabernáculo. Da mesma maneira que no templo da antiga aliança, o castiçal e a arca também apontam para a presença de Deus, no lugar mais nobre, no lugar mais sagrado. Essa presença de Deus hoje não está mais na arca, não está mais no castiçal. A presença de Deus hoje está em nós. O próprio Deus mora em nós, é um só com o nosso espírito, o Espírito Santo é um só com o nosso espírito. O ente mais sagrado do universo habita em você. Sempre que eu falo isso, é inevitável para mim. Sempre vem a pergunta: tudo aquilo que você tem visto, tudo aquilo que você tem olhado, tudo aquilo que você tem participado, o Espírito Santo que mora em você pode ver? O Espírito Santo que está em você fica ofendido ou não? Fere a santidade do Espírito de Deus? Porque hoje o templo de Deus somos nós. Aqui é uma simbologia. Hoje Deus está o mais próximo que ele já teve no homem. O que nós temos hoje de maneira permanente, no Antigo Testamento só os profetas e alguns reis tinham. E para vocês terem uma ideia, João Batista, o maior da Antiga Aliança, tinha o Espírito nele desde o ventre. E qual que era a pregação de João Batista? Era: arrependei-vos, raça de víboras, apresentai frutos dignos de arrependimento. Sempre que essa figura da presença de Deus aparece, ela tem que despertar no crente temor, santidade, reverência. Porque é a presença do Altíssimo. Se numa figura eu tenho que me comportar assim, imagina Deus morando em mim. Eu tenho muita dificuldade com o crente falando palavrão. Eu tenho muita dificuldade com o crente participando de conversa suja. Eu tenho muita dificuldade com o crente assistindo coisas que ofendem o Deus Altíssimo. Lembra, tudo que você está fazendo, o Deus Altíssimo está com você. Tudo. Isso traz para nós uma responsabilidade. Amém? Amém. Vou tomar um gole d'água. Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 3.
E por cima dele, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Olha que interessante, a visão vai ficando complexa. Tem o castiçal e ao lado dele aparecem 2 oliveiras. Oliveiras têm uma representatividade muito grande no Antigo Testamento. Em geral, as oliveiras estão ligadas ao Espírito Santo, à presença de Deus. É mais uma confirmação de que Zacarias está diante de algo extremamente reverente. É mais uma confirmação, mas essas oliveiras têm um motivo que vai aparecer mais à frente no texto. Eu vou avançar na leitura. Versículo 4. E respondi, dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, que é isso? Olha que interessante. O mais legal das visões de Zacarias é que ele interage com os seres espirituais. Deus, na sua soberania, coloca Zacarias numa experiência única, na qual ele interage, ele conversa com o anjo. E aí, de uma maneira muito humilde, ele chega e pergunta: Senhor meu, o que é isso? Palavras do pastor Maurício: eu não estou entendendo nada. Eu sei o que é um castiçal, eu sei o que é uma oliveira, eu estou vendo o castiçal, eu estou vendo a oliveira. Você pode me explicar o que é isso? Simples assim, mostrando o quê? Que até os grandes homens de Deus precisam da orientação do próprio Deus para entenderem das coisas espirituais. Da mesma maneira que nos foi enviado o Espírito Santo, que Jesus falou: ele vos ensinará todas as coisas. Por quê? Porque nós somos limitados. Nós não compreendemos os insondáveis caminhos de Deus. Existem coisas misteriosas em Deus. Se ele não revelar, eu não entendo. Vou te dar um exemplo básico dessa passagem. Se a visão acabasse aqui, eu teria uma visão espiritual? Sim, uma visão espiritual. Nós íamos entender alguma coisa? Você vai falar: nossa, hein? Que visão, hein? Castiçal e 2 oliveiras. E aí, que você entendeu? Ah, meu irmão, não entendi nada. Castiçal e 2 oliveiras. Percebe? Deus precisa se revelar a nós. Deus precisa abrir o nosso entendimento. Por isso que a Bíblia fala em Efésios capítulo 4. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas apenas a palavra que serve para a edificação, para que não entristeçais o Espírito da graça. Mesmo o livro de Efésios fala: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Com salmos, cânticos espirituais. Por quê? Porque nós precisamos que o próprio Deus nos ensine, nos guie, nos transforme. E é meu papel não entristecer o Espírito Santo. Sem o poder de Deus aqui, eu teria uma visão espetacular, um candelabro e 2 oliveiras, mas não servia para nada. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 5. Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me: não sabes tu o que é isso? E eu disse: não, Senhor meu. Olha que interessante, o anjo ainda insiste. O anjo falou: ô, Zacarias, você não sabe o que é isso aqui? O anjo está fazendo uma pergunta retórica. O anjo está fazendo essa pergunta a nível de instrução. Isso aqui é literatura hebraica. Ela tem certas características. As próprias manifestações que aparecem nos textos do Antigo Testamento são carregadas de muitas figuras hebraicas. E uma das figuras hebraicas, para que eu aprenda, é a repetição. Zacarias fala: olha, eu não estou entendendo nada. O anjo vem e fala: então você não está entendendo nada? É o que o anjo está fazendo aqui. E aí sim vai ser esclarecido para Zacarias. Versículo 6. Respondeu-me dizendo: essa é
a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Qual é a situação aqui? O governador Zorobabel, descendente de Davi, voltou da Pérsia em 539. Em 536, eles conseguiram colocar os sacrifícios e o altar de adoração a Deus. Eles conseguiram colocar suas casas em ordem, eles conseguiram estabelecer a base de vida. E finalmente, depois de 3 anos, eles conseguiram lançar o fundamento do templo. Só que aconteceu um problema. Em 536, o templo para de ser edificado. Eles compraram madeira do Líbano, eles iniciaram a obra de reconstrução, só que houve uma circunstância onde o rei Ciro morreu, seu filho Cambises assumiu, e aí a reconstrução do templo foi paralisada. E eles não sabiam o que fazer. O ano aqui é 520. 16 anos depois que a fundação tinha sido colocada, em 536. E o povo está desanimado, e a obra está parada. Aí o que Deus faz? Deus levanta 2 profetas, um idoso, Ageu, e um jovem, Zacarias, mostrando que para Deus não tem idade. Você pode servir a Deus em todas as idades. Para Deus não tem essa, sou novo demais. Para Deus não tem essa, sou velho demais. Deus levanta quem Ele quer, capacita quem Ele quer e usa quem Ele quer. Para Deus não tem idade. E esses 2 profetas recebem visões para incentivar o povo. E Zorobabel está recebendo uma palavra falando o seguinte: Zorobabel, não é na tua força. É pelo poder do meu espírito que tudo vai acontecer. Confie em mim, que eu vou cumprir aquilo que eu prometi. É isso que está aqui. Da mesma maneira que hoje na sua vida, confie em Deus. Ele vai cumprir a carreira. Ele vai cumprir tudo aquilo que prometeu. E ele prometeu que aquele que começou a boa obra há de terminar em Cristo Jesus. O Espírito Santo do Senhor vai trabalhar na sua vida para que cada dia mais você se torne parecido com Jesus Cristo. Para que cada dia mais você sirva a igreja. Para que cada dia mais você sirva a sua família. Deus vai trabalhar para que você tenha todo recurso. Financeiro? Não. Recurso para cumprir o ministério que Ele tem na sua vida. Ah, Deus dá recurso financeiro? Eu pergunto, você almoçou hoje? Estava boa a comida? Quer trocar com os irmãozinhos que almoçaram lá na República Centro-Africana? Quer trocar com os irmãozinhos que almoçaram lá no interior de Mianmar? Que não tem nem arroz para comer? Mas você tem que entender uma coisa, Deus não tem compromisso com a sua vida financeira. Tendo que comer, tendo que vestir, nisso dai graças. Deus tem compromisso com a sua obra. Deus tem compromisso com aquilo que você está fazendo com a sua família. Deus vai derramar unção na sua vida para que você leve sua família para Cristo. Deus vai derramar unção na sua vida para que você trate sua esposa como ela merece ser tratada. Para você, mulher, para que você trate seu marido com o respeito que ele merece. Para que você traga seus filhos para a igreja. Para que você sirva os irmãos em amor. Para que você ore. Para que você estude a palavra. Para que cada dia você se torne alguém mais parecido com Cristo. O resto das promessas que falam por aí é mentira. Todas as bênçãos do Novo Testamento são espirituais. Aqui no caso, a bênção é física. Por quê? Porque no Antigo Testamento eles necessitavam de um templo. Porque o templo representava a presença de Deus. Isso já passou. Hoje nem de templo a gente precisa. A gente pode se reunir lá na praça, lá embaixo. Que Deus vai estar presente igual. Nos reunimos num prédio que é mais confortável, não chove dentro. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 7.
Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel, tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações. Graça, graça a ela. Olha que interessante, aqui surge a figura do monte. Lembra que Jesus falou para os discípulos? Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e ele fará assim. Lembra que Jesus falou isso? Jesus falou isso nos evangelhos. A pergunta é, Jesus já fez algum milagre? Onde deu a ordem para o monte pegou a saia, levantou e se jogou no mar? Tem isso na Bíblia, Felipe? Não. O que Jesus está dizendo? É literatura hebraica. O monte é algo difícil. Fé do tamanho de um grão de mostarda, é que mostarda era a menor das hortaliças. O que Jesus está ensinando? Mesmo que você seja novo na fé, mas você tiver fé no poder de Deus, se você tiver fé no Deus que te salvou, coisas muito difíceis podem ser vencidas e acontecer. Só que esse princípio já foi citado na Escritura 500 anos antes. Sabe o que Deus está falando para Zorobabel? Zorobabel, fica tranquilo, é pelo poder do meu Espírito. Esse monte que está à sua frente, que é a reconstrução do templo, vai cair, vai ficar aplanado. Eu vou remover. E a pedra angular, o que é a pedra angular? Era a principal pedra da fundação. Sem a pedra angular, não tinha como construir o templo. Para vocês terem uma ideia, a pedra angular desse templo pesava 600 toneladas. Mas o que Deus fala? Eu vou trazer a pedra angular. E ele trouxe. Porque contados apenas 4 anos, de 520 a 516, o templo foi totalmente reconstruído. E tudo voltou ao normal. Por quê? Porque aquilo que Deus fala, ele cumpre. Aquilo que Deus fala, ele cumpre. Ele promete que você vai completar a carreira. Ele promete que você vai guardar a fé. Que mesmo que no mundo você tenha aflição, ele promete, você vai ter bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, meu irmão, não existe problema que possa te afastar de Deus. Quando Paulo fala, o que nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a fome, o frio, a perseguição. Nada nos separará do amor de Cristo. Por textos como esse, você pode olhar para o problema difícil e confiar, meu Deus, tem poder para fazer isso. E se ele não fizer, porque ele não quer, porque ele tem outro plano, não é uma questão de poder, é uma questão de querer. Quando você ora algo a Deus, sempre que for a vontade de Deus, 100% das orações vão ser atendidas. Quando não é a vontade de Deus, pode estrebuchar, pode espumar o canto da boca, não vai ser atendido. Deus só tem compromisso com a sua vontade. Sexta-feira eu fui fazer uma exposição numa igreja querida nossa aqui. E no meio da exposição eu falei para os irmãos, irmão, acorda, nem a sua vida é mais sua. Quem aqui tem compromisso com Jesus Cristo? Levanta a mão, quero ver, quem tem? Amém, a vida não é mais sua. Jesus comprou você. Pastor, é meu projeto de casa da praia. Olha, se Jesus der é porque ele é bom. Porque ele olha e fala, nossa, por exemplo, eu gosto de ir para os matos, eu gosto de ir para a montanha. Jesus tem projeto que ir para o mato e montanha? Não tem, mas ele faz isso porque ele é bom, para me agradar. Entendeu? Eu gosto, por exemplo, quando eu for pôr gasolina no carro, de ter o dinheiro para pôr gasolina. Não gosto de ficar contando dinheiro para pôr gasolina. Eu gosto de pagar minhas contas antes. Por causa do bom testemunho cristão. Eu acho que a maior bênção que tem é pagar as contas antes. Amém? Mas Deus não tem compromisso com isso. Mas ele, por ser bom, ele nos guarda,
Ele nos alimenta, Ele nos veste, Ele nos dá momentos felizes. Ele entende a dificuldade da nossa pequenez, porque Ele veio como homem. E a Bíblia fala que todas as tentações que eu passo, Ele também passou. Por isso que Ele é o advogado perfeito junto ao Pai. Intercede por mim. Então, meu irmão, não é o problema que vai segurar você. Quem segura você é você mesmo, se sabotando. Não se entregando de todo o seu coração à vontade de Deus. Aí você atrai dificuldade. Zorobabel aqui tinha um problemão. Ele era o descendente de Davi. Muitos daqueles 43 mil que voltaram com ele, botavam fé nele. Falavam, não, esse é o cara que vai restaurar o trono de Davi. Eles olhavam para Josué. Josué era neto do sumo sacerdote Sealtiel. Grande nome. O último sumo sacerdote do templo de Salomão. Com certeza o povo olhava e falava, não, esses caras Deus vai usar. É uma tendência do povo. E aí, de uma hora para outra, o camarada volta, a obra começa, está tudo em ordem, lança o fundamento. Opa, agora nós vamos ser felizes. Não. 16 anos a obra parada. E todos os inimigos em volta trabalhando para a obra não continuar. E todo mundo queria o couro do povo de Israel. Eles odiavam o povo de Israel. E aí vem a palavra profética. Esse monte aí vai ser aplainado. Gente, isso aí é para nós carregarmos de todo o nosso coração, porque entenda, o dia mal vai chegar. E não serão poucos. Quando seu pai ficou no hospital, Deus autorizou, mas da mesma maneira, ele agiu e tirou de lá. Agora, foi fácil quando você foi levar lá? A gente não fica com medo quando vai para o hospital? Talvez vocês sejam mais corajosos que eu fico com medo. Mas aí eu tenho que lembrar rapidamente, opa, Deus está no controle. Aí eu coloco o meu pensamento e a minha fé em ordem. Mas é normal nós termos temor. É normal nós termos dúvida. Isso faz parte da fé. Só que você tem que ordenar os seus pensamentos. Como? Com passagens como essa. Fala, opa, da mesma maneira que Deus fez, Ele pode fazer de novo. Então eu vou descansar no Senhor. Eu estou doente, mas Ele tem poder para curar. Entendeu? Ele tem um plano na minha vida. Se esse plano ainda não se cumpriu, Ele vai me curar. Ou Ele vai me manter vivo com doença e tudo. Lembra do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. Mensageiro de Satanás. Ele viveu com esse espinho até o fim. Só que esse espinho não impediu que Paulo cumprisse o seu ministério. Quem é mais velho aqui sabe, como eu, porque eu falo, ó, eu daqui a 1 ano e meio sou um idoso. Entendeu? Todo mundo vai passando o tempo, queima óleo. É uma coisinha aqui, é uma coisinha lá, é algo que não funciona bem aqui, é algo que não funciona bem lá, faz parte da vida. Mas isso não pode impedir de você servir a Deus. Amém? Vamos seguir. Versículo 8. E a palavra do Senhor veio novamente a mim dizendo, as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces dessa casa. Também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Olha que interessante. Existe o teste do Antigo Testamento, é o chamado teste do profeta. O profeta, ele tem que ser testado. Como que eu testo o profeta? Se aquilo que ele falou se cumpre. Zacarias aqui está apresentando ao povo o teste do profeta. Está falando o seguinte, olha, eu vou provar para vocês que Deus falou através de mim, porque eu estou dizendo agora, Zorobabel vai acabar a casa, o templo. E quando vocês verem isso se cumprir, vocês vão ver que Deus enviou a mim, Zacarias, para falar ao povo. Esse é o teste do profeta. Existem profetas hoje? Não. Não existem mais profetas. Profetas acabaram no início do Novo Testamento. Foi lançado
o fundamento de apóstolos e profetas. Foi dado o fundamento. Não existem mais profetas, porque a atividade profética fechou com a Bíblia. Ponto. Não. Vírgula. Porém, Deus nos deixou o chamado dom da profecia. O que é o dom da profecia? São palavras inspiradas pelo Espírito de Deus para exortar, para incentivar, para consolar e para corrigir. Segundo, a verdade da Escritura, para edificação da igreja. Esse é o dom da profecia hoje. E tem que ser julgado. Se alguém for levantado com o dom da profecia, o que ele fala tem que fechar com a Bíblia. Senão não é dom da profecia. Qual é o problema? Hoje em dia transformaram esse maravilhoso dom baseado na palavra em Santo Antônio Casamenteiro. É a festa da profetada. São os maiores absurdos que você vê por aí. Ah, pastor, mas Deus pode falar do futuro antes? Outro dia eu estava falando com o irmão Felipe, o Charles Spurgeon, dessa xícara aqui, esse glorioso irmão. E ele nem era um cara que acreditava muito nos dons. Às vezes ele estava pregando, Deus descortinava a vida de alguém inteira. E ele ia lá e falava tudo. Aconteceu com o Spurgeon. Descortinava fatos. Por quê? O que acontece? Isso aí é um dom? Não, isso é um milagre. É Deus interferindo no andar natural da vida e nos dando uma informação que só é possível alcançar através dele. Mesmo assim tem que ser julgado. Porque tem que fechar com a palavra. Esse teste do profeta vale até hoje. Deus pode agir sobrenaturalmente? Pode, mas tem que ser olhado com muita cautela. Porque senão você vai se ver seguindo a demônios. Eu já vi pessoa que era sacerdote da feitiçaria, que disse que virou crente, botou uma saia, botou um coquinho, com todo respeito aos irmãos pentecostais, nada contra. E essa pessoa, sem ter crido em Cristo, sem nascer de novo, ela era consultada como profeta pelo telefone, um monte de coisa. E é lógico que ela acertava algumas coisas. Por quê? Porque o mundo espiritual é real. E os espíritos malignos são invisíveis. E eles trazem informações que só é possível saber sobrenaturalmente. Aí a pessoa, para legitimar a sua mentira demoníaca, acertava algumas coisas. Até o dia que eu fui orar com essa irmã. E o que aconteceu comigo foi muito louco. Ó, entenda o que eu vou falar agora. Aconteceu comigo. Você não pode pegar essa experiência minha e jogar para outro. É um ponto fora da curva. Eu meti a mão na cabeça da irmã. E com 3 frases de oração, manifestou um demônio. E a mulher saiu rodando. E o marido dela agarrou ela e não segurou. E ela arrastou ela e o marido dela pela sala. E eu, tá repreendido em nome de jejum. Falei assim, não, de Jesus. Aí o casal, que era líder do grupo, falou, não, calma, Maurício. Daí deram as palavras de ordem. A irmã sentou, foi expulso aquele demônio horrível. Aí aconteceu uma coisa interessante, mais um milagre. Veio na minha mente, tranca-rua. Aí eu, novo convertido, tinha uns 4 meses de convertido, cheguei e falei, veio na minha mente o tranca-rua. Sabe o que a mulher falou? Eu fui sacerdote desse demônio, 25 anos. Deus deu até o nome. Só que isso é uma situação isolada. Então tem que tomar muito cuidado. Veja, o profeta Zacarias, profeta levantado por Deus, escreveu um livro. Olha o nível. Não é o Jaguara que nem eu. O Zé Ruela que nem eu. É o profeta Zacarias, gente.
E ele mesmo pôs seu ministério à prova. Vocês vão ver que Deus falou através de mim, ele me enviou. E eu estou dando teste aqui, estou ensinando vocês. Quando Deus fala, Deus cumpre. Irmãos, os milagres de Deus são 10, mó barato. Dons pode acontecer? Pode, de maneira bíblica. E cuidado, senão você vai ser enganado. Se você não se cuidar, você vai ser enganado. Amém? Vamos seguir. Versículo 10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Estes são os 7 olhos do Senhor, que percorrem por toda a terra. Vamos começar de trás para frente. Quem são os 7 olhos do Senhor? Representa a onisciência de Deus. 7 é um número de Deus, é uma obra completa. No Apocalipse a gente vai ver 7 espíritos, 7 castiçais, 7 igrejas, 7 selos, 7 taças, 7 coisas novas. Porque está falando de um número simbólico. Entendeu? Então, os 7 olhos de Deus é a onisciência de Deus. Segundo, o que é o prumo na mão de Zorobabel? É o prumo do pedreiro para edificar o templo. Entendeu? E aí a primeira situação, aqueles que desprezam as coisas pequenas. Irmãos, em todas as áreas da vida a gente começa pequeno. Tudo aquilo que você vai fazer, você começa pequeno. Até quando você casa, você tem que aprender tudo. Aí quando você começa a se ajeitar no casamento, vê o primeiro filho, você tem que aprender de novo. Aí quando você aprende a lidar com o primeiro filho, vem o segundo. Você tem que aprender de novo. Aí quando você está craque, vê o 13º. Vamos encher a terra, irmãos. Amém? Tudo na vida. Por exemplo, você começa um negócio, tem que aprender. Você chegou, por exemplo, você chegou agora na fé. Tem coisa que você não sabe, você tem que aprender. A igreja tem que te ensinar. Você migrou de igreja, veio para um novo grupo cristão. Você tem que adaptar com a maneira de ser daquele grupo. Então, assim, não despreze os pequenos começos. Deus edifica sobre um fundamento. Um fundamento em relação ao prédio é muito pequeno. E você tem que compreender o seguinte, quanto maior o prédio, quanto maior aquilo que Deus vai edificar, maior tem que ser a base. Muitas vezes você está preso no fundamento e você não está entendendo por que você está falando, Deus, por que a coisa não anda? Uma das respostas pode ser a seguinte, que está sendo edificada a base. E Deus não pode construir sobre uma base fraca. Porque se ele construir sobre uma base fraca, todo o prédio vai desabar. Então nunca despreze os pequenos começos. Nunca. Os pequenos começos fazem parte da obra que Deus tem na sua vida. Amém? Amém. Versículo 11. Respondi mais, dizendo-lhe, quem são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do castiçal? Novamente, Zacarias interage com o anjo. E às vezes eu fico com vergonha de perguntar as coisas para o pastor, que é um pecador como eu. É um homem falho como eu. Zacarias nem piscava. Chegou e perguntou, vou reler o 11, respondi mais dizendo, quem são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? Queria saber quem eram. Irmãos, perguntar é humildade. Pecado é ficar com dúvida. Não tenha vergonha de perguntar. Função do pastor é servir a igreja. Essa é a única função do pastor, é só para isso que ele é pago. Amém? Vamos lá, versículo 12. E respondendo-lhe outra vez, disse, quem são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? Olha que interessante, no diálogo surge uma informação nova. Fala que ligando os ramos de oliveira existe um tubo. E desse tubo verte azeite dourado. Lembra do ouro do castiçal?
É um símbolo parecido aqui. Mas eu pergunto, o que quer dizer duas oliveiras do lado de um castiçal com um tubo ligando e derramando azeite dourado? O que quer dizer? Vou te responder. Se o texto parasse aqui, duas oliveiras paradas lá no castiçal com dois tubos derramando azeite dourado, porque ninguém sabe nada. Mas olha que legal, Deus nunca fala pela metade. Sabe por que tem coisa que você não sabe sobre Deus? Porque Ele, na sua soberania, resolveu não revelar. Se Ele resolveu não revelar, você nunca vai saber. Agora, tudo aquilo que Ele decidiu revelar, Ele revela. Porque olha a resposta do anjo. Versículo 13. E Ele me falou dizendo, não sabes tu o que é isso? E eu disse, não, meu Senhor meu. Então Ele disse, estes são os dois ungidos, que estão diante do Senhor de toda a terra. Aí o anjo responde, aí pelo contexto que nós vamos ver à frente, pelo contexto do capítulo, esses são Zorobabel e Josué, recebendo azeite dourado. O que é o azeite dourado? É o poder do Espírito Santo, é a capacitação do Espírito Santo, é a unção dada pelo Espírito Santo para realizar a obra de restauração do povo e de restauração do templo. É isso que a visão quer dizer. Por isso que Deus está falando, não é pela tua força, é pelo meu Espírito. O que Zacarias está falando? Zacarias está metendo o dedo na cara de todo mundo. E aí eu que vou falar, vou parafrasear, ele vai estar falando, eis que veio a mim a palavra do Senhor. Eu sou contigo, Zorobabel, eu sou contigo, Josué. Deus tem duas oliveiras que estão derramando o seu azeite, que é o seu portal, e aí dá a profecia toda. E Zorobabel, quando ouvem aquilo, junto com Josué, eles entendem, Deus vai providenciar tudo para que a vontade dele se cumpra. Da mesma forma, Deus age hoje. E essa é uma das primeiras aplicações que saltam desse texto. Nós, por causa de uma mentira evangélica, muitos de nós se transformaram em gente mimada, que acha que Deus é um supermercado e que Deus trabalha só para fazer a minha vontade. Mas a oração do Pai Nosso que Deus nos revelou, ela fala que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Irmão, se não aconteceu, é porque Deus não quis. Quando você pede algo, existem 3 respostas. Primeiro, sim. Fechou. Vocês gostam de sim? Eu amo sim. Na verdade, o meu mundo deveria ser um enorme sim. Mas infelizmente não funciona assim. Aí tem a segunda resposta, não. Fiquei triste. E tem uma terceira resposta, que pode ser um aguarda. Não é tempo. Eu lembro quando eu fui salvo. Eu queria, se deixasse, queria pregar para o estádio. E olha, se desse uma Bíblia, capaz de todo louco ia lá falar um monte de besteira. Ia botar fogo em todo mundo, agora Deus vai fazer. Glória a Deus que Ele nunca permitiu. Primeiro edificou a minha vida, para que eu ocupasse esse lugar e não envergonhasse a palavra do Senhor. E não tivesse muitos pecados contra essa palavra para responder. Ó que bênção. Tem gente que quer ser usado por Deus, mas esquece do principal. Não está trabalhando em edificação. Senhor, muda meu casamento. Filho, para mudar seu casamento tem que mudar primeiro você, porque você é uma encrenca. Lógico, Deus não vai falar assim, né? Mas eu falo. E sempre que eu estou falando é bíblico. Não adianta orar para mudar casamento se você continua uma encrenca. Não adianta orar para mudar a vida financeira se você é irresponsável com o seu dinheiro. Se você pica dinheiro. Se você pica dinheiro, sabe o que Deus vai fazer? Deus vai fechar a torneira. Para você aprender a dar valor no dinheiro. Entendeu? Gente, a primeira obra é conosco. O templo que tem que ser edificado hoje somos nós. E essa edificação é pelo poder do Espírito Santo.
Mas lembra, o apóstolo Paulo estava agindo contra a vontade de Deus. O apóstolo Paulo era assassino de cristão. E quando ele trombou de frente com Deus, não teve vontade dele, não teve vontade própria, não teve nada. Teve um homem caído do cavalo cego, se borrando. E a primeira pergunta dele é: quem és tu? E aí Jesus respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí tem um complemento: dura coisa recalcitrar contra os aguilhões. Ó, palavra bonita. O que é recalcitrar contra os aguilhões? Imagina uma série de espetos de ferro, bem afiados, você dando socos e golpes contra esses espetos. O que vai acontecer? Vai se machucar feio. Todas as vezes que você começa a agir na sua vida contrário à vontade de Deus, lembra, Deus é soberano, a vontade dele sempre se cumpre. Quando você acha o contrário, você vai estar recalcitrando contra os aguilhões. Pastor, eu tento não ser rebelde contra a vontade de Deus. Mas pastor, eu tenho tanto medo. Eu olho para a minha vida, eu vejo tanta fraqueza. Eu olho para a minha vida, eu vejo tanta limitação. Pastor, quando eu vou ver, eu peco. E eu odeio o pecado, mas eu sei que eu estou ofendendo a Deus. O que eu faço, pastor? Não é pela sua força, é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quem vai completar a obra na sua vida é o poder de Deus. O seu papel é não ser rebelde. Eu gosto de usar a figura do surfista. Surfista não tem poder para fabricar onda. Entenda a onda como a vontade de Deus. Quando você está no mar, a onda vai vir. Mas o surfista, que somos nós, pode fazer uma coisa: ele não fabrica a onda. Mas ele pode pegar sua prancha, ele pode ir remando até o local da onda, ele pode se posicionar na posição certa, e a hora que a onda vem, leva o surfista. E aí é aquela coisa linda, né? Não é bonito? Nota 10, por quê? Porque o surfista se alinhou com a vontade de Deus. Agora eu vou dar a segunda figura do surfista. Está vindo uma daquelas morrancas gigantes. E o surfista não se alinha com aquilo. O que vai acontecer com ele? Vai ser atropelado. E aquela onda gigante vai levar ele para onde você nem sabe. Esses somos nós, quando agimos contrariamente à vontade de Deus. Você está indo contrário a uma onda enorme, você não sabe nadar, e atrás de você tem um monte de pedra de Recife, aquela onda vai jogar você lá. E quando você não está de acordo com a vontade de Deus, você vai se machucar bastante. E vai doer. Porque muitas vezes nós somos duros. Porque muitas vezes nós somos obstinados. Muitas vezes nós queremos fazer apenas a nossa vontade. E glória a Deus que nós temos um Deus que é Pai. E que de maneira nenhuma vai admitir entregar a nós mesmos a nossa vontade. Deus tem um compromisso, Ele vai cumprir esse compromisso. Quer fazer a obra na sua vida. Quer transformar você num cristão melhor, num homem melhor, num marido melhor, numa esposa melhor, num filho melhor. Essa é a obra de Deus. Para isso que você foi salvo, para isso que você foi chamado. Nós somos eleitos, lá na eternidade passada, para as boas obras. Nós não fomos eleitos por Deus para a salvação, para ter casa boa, ter casa na praia, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Não foi para isso. Nós temos essas coisas, porque Deus é bom. Então, meu irmão, o recado que parte dessa noite: Deus tem uma obra, Deus vai realizar essa obra, Deus já nos avisou profeticamente pela palavra toda que Ele vai cumprir essa obra, e quem não tiver de acordo, Ele vai disciplinar. Entendeu? Porém, a boa notícia
É que Ele que vai capacitar para essa obra acontecer, pô. Então vamos se render de uma vez para Deus, vamos se entregar de verdade para Deus, vamos colocar todo o nosso coração ao pé da cruz. Vamos se esforçar para que a vontade de Deus se cumpra, vamos deixar de ser um empecilho, vamos deixar de ser alguém teimoso, alguém obstinado que peca à torta e à direita. É muito mais simples se render, acreditar e buscar de todo o coração a vontade do Senhor, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Amém? Vamos orar?